Olá, meu amigo, minha amiga. Se você tem algum parente bolsonarista, ou mesmo um amigo que você não rompeu relações, você é uma pessoa muito espiritualizada, pois bem, não mostre esse vídeo do nosso encontro para esse seu amigo, seu parente, porque senão você vai estragar o dia, vai talvez estragar os próximos meses, ou até anos de algumas criaturas, dependendo do grau de insanidade que algumas estejam neste momento. Isso porque uma novidade para essas criaturas que ninguém está contando é que o Bolsonaro já está preso e ele não sairá mais da prisão, porque até o momento que se extinguir a decretação de uma liberdade dele em função da cessação das medidas cautelares, o julgamento dele pelos crimes que cometeu durante todo o seu mandato contra a nossa Constituição, contra a democracia, que culminou no 8 de janeiro, o julgamento já estará encerrado com uma condenação. Então ele só vai trocar de lugar. Ele vai sair de uma prisão domiciliar e será deslocado por uma prisão definitiva, provavelmente alguma instituição prisional que já deve estar preparando ali algum local para receber essa criatura. Isso está deixando as criaturas do universo bolsonarista, que estão dentro do parlamento e tal, em total desespero e, portanto, ontem nós vimos as cenas mais grotescas, mais bizarras e ameaças a jornalistas, que vão merecer aqui uma atenção especial no nosso encontro de hoje. Se você está chegando nesse momento, seja bem-vindo, ainda não conhecia o nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que o nosso novo canal de cortes, onde eu sempre coloco ali vídeos mais curtos, editados, já está com quase 100 mil pessoas inscritas. Então você se inscreva lá também, tá legal? São formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você. Bom, vamos aos temas, porque hoje nós temos cenas muito interessantes também. Olha que notícia interessante. Dólar cai a 5,46 no início do tarifaço e com apostas de corte de juros nos Estados Unidos. Ibovespa sobe. Tudo aquilo que se imaginou, tanto pelo tarifaço quanto a decretação de uma medida cautelar de prisão domiciliar de Bolsonaro, com direito à tornozeleira eletrônica, várias especulações foram por água abaixo. Porque o que está acontecendo é exatamente o contrário. Parece que o mercado, parece que os investidores, todo mundo já precificou o que significaria essa figura fora do jogo, essa figura cumprindo pena. Portanto, se aquele discurso que essas pessoas faziam do mercado financeiro, se Bolsonaro for preso, vamos ter um tumulto, vai ter quebras institucionais e tal, 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 isso não aconteceu e não acontecerá, apesar das cenas patéticas que o Brasil viu ontem. Isso está gerando de vários jornais, porque eles representam o pensamento da elite empresarial, daqueles que estão no topo da pirâmide econômica aqui no nosso país, a avaliação é essa aqui, ó. Carlos Andreasa, colunista do Estadão. Degradação do Congresso vai a outro patamar. Gente, essa deputada levou uma criança de colo para ficar chorando, os outros acorrentados lá, o Magno Malte, que deve estar se tratando de alguma enfermidade etílica. Isso aí já está circulando, porque como é que essa figura está ali? O outro com tornozeleira eletrônica, o Marcos Duval, que estava lá descalço, gente. Cenas patéticas, coisa bizarra. Essa aqui eu nem tinha visto, tá? Essa que passou agora, o Marcos Duval aqui. A polícia do Senado, a segurança interna, né? Já se organizando ali para fazer detenção desses criminosos, desses delinquentes, que devem ser levados à comissão de ética, tanto do Senado quanto da Câmara. Porque não é possível, gente. É gente muito insana, são pessoas que são verdadeiros aprendizes de terroristas, né? Enfim. Os editoriais continuam. Encenação no Congresso agride a democracia. Parlamentares de oposição prestam desserviço ao país, paralisando as sessões em meio à tensão do tarifaço. As cenas são as mais grotescas, né? As cenas que nem zoológico a gente vai ver. Bom, com todo respeito aos animais dos zoológicos, né? Esses bichinhos que nos ensinam tantas coisas, ao contrário desses bípedes bolsonaristas. Instituto Vladimir Zog repudia a agressão do deputado Paulo Bilinski contra a Guga Noblar. Muitos de vocês devem ter visto as cenas, eu não vou nem mostrar aqui porque são muito grotescas, né? Aquele deputado truculento que tem um comportamento extremamente violento, né? O que faz com que as pessoas reflitam bastante
sobre como foi o episódio em que terminou morta a sua namorada, com tiros. Quando ele interpela, ele pega no ombro do Guga Noblat, o Guga Noblat ali, enfim, ele teve o equilíbrio possível, mas ele tinha que de imediato falar para o deputado tirar a mão dele. Tira a mão de mim, que negócio é esse? Fala, mas não pega. Com aquele negócio ostensivo, gritando na cara dele, quase cuspindo na cara do Guga Noblat. Francamente. E aí o seguinte, o ICL, que é o grupo, né, que ele está trabalhando hoje, fez uma série de representações, mas tem uma que o ICL, eu estou dando esse toque aqui, poderia fazer também, em relação a uma via oblíqua para atingir o senhor Paulo Bilinski. Se trata do julgamento da Carla Zambelli. O que tem a ver uma coisa com a outra? É que a Carla Zambelli, sendo definitivamente cassada, os votos dela sendo cassados também no estado de São Paulo, há uma reconfiguração na formação da bancada de São Paulo para deputados federais. E nessa reformulação, o Paulo Bilinski ele sai, ele é expelido. Só que vejam que coisa incrível, tanto o processo eleitoral no TSE, que houve um recurso, caiu nas mãos, o relator foi o Nunes Marques, o Nunes Marques, que na Justiça Eleitoral ele não tem prazo específico para decidir sobre a cassação da Carla Zambelli. E no Supremo Tribunal Federal, onde já houve a maioria para a perda do mandato dela, o Cássio Nunes Marques, no dia 28 de março, ele pediu vistas do processo. Ele tinha 90 dias para dar um despacho, e nós não temos notícias. Já era para ele ter concluído isso aí, para ser colocado em votação final, né, para que haja a determinação, a formação da sentença transitada em julgado, da cassação dessa criminosa. Então, o senhor Cássio Nunes ele está protegendo não só a Carla Zambelli dentro do Supremo Tribunal Federal, como também no Tribunal Superior Eleitoral. E aí essas pessoas ainda ficam querendo atingir o ministro Alexandre de Moraes. É tão de brincadeira, né? É gente muito pilantra para todos os lados. Carla Zambelli responde a inquéritos no STF e na Justiça Eleitoral. Veja quais. Zambelli agradece a Nunes Marques, claro, né? A bandida, a deputada bandida, está agradecendo aquele que está dando uma considerada para ela, né? Agradece Nunes Marques e pede que a STF reconsidere condenação. Bom, não vai adiantar não. Só que o caso dela, como eu disse para vocês, atinge ao Bilinski, esse deputado virulento que já deveria estar fora do parlamento há muito tempo. Essa história aqui que a Mônica Bergamo levantou está rendendo muito papo para todos os lados ainda. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Não pode ser reconsiderada porcaria nenhuma, senhora Mônica Bergamo. Me admira uma pessoa que é jornalista, né? Durante tanto tempo, começa a batata assim, está cumprindo alguma missão, né? Vai lá e faz. Queremos atacar o ministro Alexandre de Moraes. Então, arrume alguma história aí. Aí vem com essa. Escolha, aí hoje, mais repercussões, mas agora na coluna da Malu Gaspar do Globo. Escolhas de Moraes sobre Bolsonaro são mais guiadas por capricho do que por princípio. A senhora Malu Gaspar, a senhora agora é doutora em Direito Constitucional, doutora em Processo Penal, em Direito Penal, enfim. Qual é a base para dizer que o ministro está agindo por princípio? Quer dizer, por capricho e não por princípio? Qual é a base que a senhora tem? Então, gente, é muita gente futricando nos meios de comunicação com o propósito de dar uma diminuída, né, na força das decisões do ministro Alexandre de Moraes, que está enfrentando, como eu tenho sempre falado aqui com vocês, não coisas muito simples, né? Gilmar ironiza visto revogado pelo governo Trump para entrar nos Estados Unidos. E aí o Gilmar foi dar uma declaração ontem e disse, ironizou nesta quarta-feira a retirada de visto pelo governo dos Estados Unidos. Abre aspas. Eu poderia estar contando esse discurso de Roma, em Paris, em Lisboa, agora não mais em Washington, não é? Então, tá fazendo galhofa, gente. Para o bolsonarismo, eles acham que é vital alguém para os Estados Unidos, que se dane se tiram visto de alguém para ir para fora do nosso país, para algum canto, né? E aí é o seguinte, aquele teu amigo, se ele segue o Deltan Dallagnol, ele ainda está possuído, mas possuído pelos germes da ignorância. Então, esse nosso vídeo aqui seria aterrador, né? Porque eles ficam ufanando, né? Muito fato de ter tido uma lei Magnitsky contra Moraes, e agora o Deltan está festejando que essa lei norte-americana vai pegar
irá pegar outros ministros. Mas veja a empolgação, e ele olha até para os céus, né? É impressionante. Trump é o Deus dessa criatura? Será? Vamos lá. Donald Trump dá um ultimato ao STF. Não ajudem Alexandre de Moraes, sancionado pela Magnitsky, ou então a vara vai cantar. Gente, é muito patético, né? O Deltan, se existe a lei Magnitsky lá fora, aqui existe a lei Chandininsky. E a lei Chandininsky está colocando o seu ídolo, o senhor Jair, já preso. E o senhor Jair só vai trocar de local onde está preso, que a condenação definitiva dele já vai vir logo, logo, os processos estão correndo, os prazos estão correndo, e aí é o seguinte, né? Só vai ter mesmo uma mudança do uniforme e do local, e vai tirar a tornozeleira, mas vai tirar a tornozeleira para ficar ali no lugar mais isoladão, né? Sobre isso, Bolsonaro pede que a STF revise a prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes não vai revisar, não adianta. Ele está aqui, ó. A justiça é cega, mas não é tola, escreveu Moraes. E não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. Bom, e para sepultar o que anda falando o senhor Deltan, ética terva, né? Ou as pessoas da caverna do obscurantismo, o presidente Lula deu uma entrevista para Reuters e eu separei esse trechinho aqui que eu acho muito interessante, onde ele fala sobre ameaças à Suprema Corte aqui no nosso país, como é que isso está sendo interpretado. Vamos lá. O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo devem enfrentar novas acusações por instigar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil e serem condenados como traidores da pátria. A Suprema Corte nossa não está dando a mínima para o que fala o Trump. E nem pode dar. Como a Suprema Corte americana não vai dar a mínima se eu estiver fazendo uma crítica a eles. A Suprema Corte está julgando o Bolsonaro com base nos autos, sabe? E nas delações feitas pelo pessoal que trabalhou com o Bolsonaro. Não tem nada inventado. Não é a oposição que está acusando o Bolsonaro. Não é a oposição. Não é alguém do exército de outro país, não. São os militares que trabalharam com ele, são as pessoas que trabalharam com ele que estão fazendo a delação. E é importante citar que no governo Bolsonaro ele tinha arquitetado, se perdesse as eleições, matar a mim, matar ao Alckmin e matar o juiz que está julgando o processo dele. Olha, se esse cidadão tivesse um mínimo de civilidade dentro dele, ele poderia se espelhar no meu comportamento. Eu perdi as eleições em 89, eu perdi as eleições em 98, eu perdi as eleições... Esse barulhinho não é interferência no vídeo não, que tinha uns copinhos ali na mesa do Lula, né? Só para fazer um pequeno parênteses aqui, tem sido muito focalizado assim, o fato do Lula dizer que não quer ser humilhado pelo Trump ou que o presidente não pode ser humilhado pelo outro e tal, né? Às vezes as colocações elas poderiam ser um pouquinho mais lapidadas, porque não é que o Lula esteja com receio de ser humilhado pelo Trump. A postura que tem que ser colocada, o que eu acho que deva ser melhor, é que o Brasil não deve ser humilhado, porque a questão não é pessoal. O presidente representa o Estado brasileiro, a nossa nação. Então, se o presidente ele começa a dizer, ao invés de, olha, eu não estou a fim de ser humilhado, eu não quero passar por humilhação, ele diz assim, olha, o povo brasileiro não será humilhado, eu não deixarei o povo brasileiro ser humilhado. Eu não vou me prestar esse papel como representante do povo. Então, apenas um detalhe, gente, mas eu acho que está faltando gente para conversar com o presidente Lula, né? Então, nós jogamos aqui as nossas penas para que elas voem aí e, de repente, cheguem até o Palácio do Planalto, né? Para algumas coisinhas assim que fazem toda a diferença, né? Foi de 94, e cada eleição que eu perdia, eu voltava para casa para me preparar para disputar outra eleição. Esse cidadão não estava preparado para disputar eleições e perder. Ele tinha um comportamento de um ditador. Ele queria se perpetuar no poder, só que tem um problema, tem que perguntar para o povo. Isso aí. Então, gente, com essa fala final aqui do presidente Lula, eu termino o nosso papo e mais tarde a gente volta porque o combate continua, né? E filas andam. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.